Olá, pessoal. Então, vamos à parte 2 dessa aula sobre porte de RTOS para processadores ARM Cortex M3, M4 e M7, eu diria, né? O M3 só não teria a unidade de ponto flutuante, né? Então, na aula passada, a gente parou falando sobre bloqueio de interrupções. Então, relembrando por que bloqueio de interrupções são importantes, sempre que eu tenho um sistema operacional, eu tenho variáveis globais sendo compartilhadas por tarefas num sistema preemptivo, né? Então elas podem ser interrompidas abruptamente. Então eu preciso proteger essas variáveis globais, que são as variáveis do sistema, né? Que são as filas de TCB, por exemplo, os próprios TCB, né? E para proteger essas variáveis, uma das formas mais fáceis que existe é bloquear interrupções. Então, na aula passada eu mostrei que a instrução que bloqueia a interrupção é essa aqui, a do user enter critical. E para desbloquear a interrupção, eu uso essa CPSI e I aqui. Então, essa instrução de assembly desbloqueia as interrupções. No entanto, existem casos em que quando eu codifico o RTOS, eu vou ter dois bloqueios sucessivos de interrupção. Não é sempre que isso acontece, né? Mas pode acontecer. Então, quando eu tenho dois bloqueios sucessivos de interrupção, quando eu for desbloquear o primeiro nível, eu vou querer manter o estado que eu estava anterior. Então, se eu estava bloqueado, eu quero manter bloqueado, e se eu estava desbloqueado, eu quero desbloquear, né? Então, como é que eu posso fazer isso em C misturado com assembly, né? Então, eu posso fazer isso de várias maneiras, e uma delas é através da estrutura do GCC. Então, isso aqui é só válido pelo GCC. Se eu compilar com o GCC, isso aqui vai funcionar, pessoal. Se eu mudar de compilador, eu tenho que ver como que eu vou fazer isso em outro compilador. Então, quando eu vou bloquear uma interrupção, antes de bloquear, ou todas as interrupções do caso, né? Antes de bloquear, que é essa instrução aqui, eu preciso copiar para uma variável local qual que é o estado anterior, se eu já estava bloqueado ou não. E quem tem essa informação é o registrador PRIMESC. Então, antes de executar essa instrução, eu copio o PRIMESC para um registrador especial que eu não defini aqui ainda. Quem faz essa operação é a instrução MRS, que é uma instrução especial que só pode ser usada em regiões com privilégio, por exemplo, interrupções, né? Então, o que faz essa estrutura, pessoal? Eu não sei quem é o registrador, porque eu quero salvar essa informação numa variável DC, né? Não em assembly. Então, isso aqui é uma função em C, que retorna uma informação. Isso aqui é uma variável local DC, um int 32 bits sem sinal, né? Essa aqui é uma estrutura, uma codificação que eu usava no meu sistema operacional antigamente, quando não era tão comum ter aquele padrão do C, né? De variáveis. Então, eu quero guardar nessa variável a informação de PRIMESC. Mas essa instrução ela não aceita uma variável, ela precisa de um registrador, né? Então o GCC ele tem essa estrutura de assembly em que eu coloco %0 e ao usar %0 ele vai substituir esse %0 pelo que eu colocado depois do dois pontos aqui, né? Então, o que é essa nomenclatura aqui, pessoal? Essa nomenclatura está dizendo que o registrador que eu vou declarar como variável vai receber uma informação. Esse igual é isso, né? Então, quando ele compila, o que ele faz? Ele interpreta priority não como uma variável local a ser armazenada na pilha, mas como uma variável local que vai ser um registrador. E ao fazer essa operação aqui, ele substitui o registrador onde priority foi alocado por esse %0. Então, ao executar essa instrução, o valor de PRIMESC vai para dentro da variável priority, que nesse caso é um registrador, né?
Então, quando eu fizer esse return, eu estou retornando o conteúdo de Primesk antes do bloqueio, né? Então, se eu estava já bloqueado, eu vou ter essa informação. Se eu não estava bloqueado, eu vou ter essa informação em priority. Isso aqui é retornado e eu salvo nessa variável local aqui do sistema, né? Cada tarefa vai ter a sua. Então, antes de chamar essa enter critical, eu tenho que declarar uma variável do tipo CPU-SR, que é um base type, tá? Quando eu for restaurar essa prioridade, esse bloqueio, eu vou desbloquear a tarefa, as interrupções, desculpa. Então eu vou desbloquear e eu quero manter o estado anterior. Se eu estava bloqueado, eu vou continuar bloqueado. Se eu não estava bloqueado, eu vou desbloquear. Então, quando eu chamar essa função, notem aqui, ó, eu passo essa variável CPU-SR local que eu guardei para dentro dessa função. Então, isso aqui é um parâmetro da função e eu uso essa função no procedimento inverso, que é copiar o conteúdo de um registrador para a Primesk. Mas notem que mudou um pouco aqui a nomenclatura. Porque no GCC, esse primeiro dois pontos aqui é para um registrador que recebe uma informação. O segundo dois pontos é para um registrador que vai ser lido, né? Então, como eu não vou escrever nada em um registrador, esse primeiro dois pontos é vazio. Agora eu vou ler de um registrador. E esse registrador vai ser o parâmetro SR. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que SR, que é esse parâmetro aqui, é um registrador. Então, ele vai ser compilado como um registrador e não como um dado na pilha. Então, o compilador vai escolher um dos registradores do processador para alocar isso. E ao fazer isso, ao substituir SR por um registrador, ele substitui aqui no %0 e copia a informação da SR para dentro do Primesk com essa instrução especial. Que notem, é o inverso, em vez de MRS, ela é MSR, né? Então, se eu passei aqui que eu estava com as interrupções bloqueadas, eu vou continuar com a interrupção bloqueada. Se eu passar aqui que as interrupções não estavam bloqueadas, eu vou desbloquear de fato as interrupções, né? Então, essa é uma forma de fazer um mix de C e assembly em que eu posso definir uma variável local do C como um registrador, né? Então, notem que o compilador GCC é um compilador muito poderoso, inclusive para fazer essa mistura de assembly com C, né? E com isso eu consigo funções de bloqueio e desbloqueio de interrupções que mantêm o estado anterior, né? Se eu estava bloqueado, eu continuo bloqueado. Se eu estava desbloqueado, eu desbloqueio, né? Então eu posso fazer múltiplas chamadas desse bloqueio sucessivo sem me preocupar que na volta eu vou ficar desbloqueando regiões de código onde eu não deveria ter interrupções habilitadas, né? Então, isso é uma funcionalidade bem interessante do GCC e não tem, de fato, uma relação direta com o processador ARM, né? É só uma forma de implementar no ARM. Bom, então, nós tínhamos parado aquela aula também dizendo que nós íamos ver agora a troca de contexto no ARM. Então, como é que ela funciona, né? Para eu fazer uma troca de contexto no ARM, você se lembra que a gente usa aquela interrupção, a interrupção pend-sv, né? Que é a interrupção que é chamada quando existe uma pendência de uma chamada do sistema, né? Então, notem primeiro que eu usei aqui um naked. Por que eu usei naked, pessoal? Naked também é um atributo do GCC. Significa pelado mesmo, né? Então, nu, né? E essa interrupção nu, essa interrupção pelada, o que ela faz? Ela não salva registradores da pilha, né? Então, quando eu cair aqui dentro, e isso aqui é uma interrupção, os únicos registradores que vão ser salvos de certeza são o PC, o registrador de condições, o LR, o R0, 1, 2, 3 e o 12, que é o contexto
de registradores salvos em hardware pelo ARM. Isso é o que eu tenho certeza, né? Isso aqui são macros, pessoal, que o meu sistema usa, né, para trocar contexto, né? Em alguns sistemas essas macros são vazias, né? E em outros sistemas essas macros têm função, né? Então, quando eu preciso bloquear a interrupção, provavelmente eu faço aqui. Se eu preciso limpar uma flag da interrupção, eu faço aqui. E a troca de contexto em si ela é feita aqui, né? Então, por que eu quero uma interrupção nua? Eu quero não ter desalinhamento de salvamento de contexto. Então, eu quero ter certeza do que eu estou fazendo. Então, eu sei que o ARM salva do registrador R0, o R13 e o R12, e eu vou salvar o complemento, e com isso eu tenho segurança de que eu não vou desalinhar a pilha, né? Qual é a minha única restrição no código que está aqui dentro? Eu só posso usar os registradores R0, R3 e R12 que já estão salvos, né? Essa é a única restrição, né? Então notem que quando eu não estou usando unidade de ponto flutuante, o save SR é vazio, né? Então isso aqui não se traduz em código nenhum. Agora esse clear pend SV, ele precisa no ARM, pessoal, porque eu preciso limpar a flag para dizer para o ARM, eu estou dentro da interrupção troca de contexto e eu vou executar um código aqui dentro, né? Senão, quando eu fizer a saída dessa interrupção, eu volto para a interrupção. Então eu preciso limpar essa flag. Mas a troca de contexto mesmo, ela acontece aqui, ó. Então é executado um escalonador, o escalonador descobre quem que é a tarefa mais prioritária. Ele testa se essa tarefa selecionada é diferente da tarefa que já estava em execução. E se ela for diferente, eu vou salvar o contexto da tarefa que vai deixar de executar. Eu vou salvar o stack pointer nesse ponto dessa tarefa. Eu vou guardar no TCB da tarefa corrente. Eu vou trocar quem é a tarefa corrente para a nova tarefa. Eu vou carregar o stack pointer dessa nova tarefa. Eu vou carregar o stack pointer dessa nova tarefa no registrador do processador. E agora vou restaurar o contexto da nova tarefa. E vou embora da interrupção. E com isso eu troco o contexto, né? Então essa aqui é uma macro que realiza a troca de contexto. Mas para ela funcionar, eu preciso dessas macros definidas, como a gente já viu, né, para esse processador. Isso aqui é parte do port, né? Então a primeira delas é o salvamento de contexto. Pessoal, se eu já salvei em hardware, o ARM salvou para mim o registrador R0 ao R13 e o R12, eu só preciso salvar o complemento, né, que é o R4 ao R11. Então, notem, isso aqui são duas formas de implementar, tá, pessoal? Então eu vou mostrar essa aqui que é a mais simples delas. Quando eu caio dentro de uma interrupção, eu não estou mais usando o PSP. Lembrem que o ARM tem dois stack pointers, né? Isso tem uma grande vantagem que eu expliquei na parte 1 dessa aula. Então, quando eu estou dentro de uma interrupção, se eu for usar uma variável local ou salvar um registrador na pilha, eu vou salvar no MSP. Mas o contexto da tarefa, ela tem que ficar na pilha da tarefa, né? Então, quem é que tem a posição atual da pilha da tarefa e não a pilha das interrupções? É o registrador PSP. Mas para eu fazer o salvamento manual, né, em código, não em hardware, do resto do contexto, eu não posso usar diretamente o PSP. Então, essa instrução especial copia o PSP na sua posição atual, onde ele recém tinha salvado o registrador R0, o R13 e o R12, e coloco no registrador R0. Por quê? Porque o R0 já está salvo. Então eu posso sobrescrever ele. O que essa instrução sequencial faz? Ela reserva, né, uma certa quantidade de bytes no registrador R0, que agora é o novo ponteiro, né, e por subtração, né, porque sempre
quando empilho dados, eu estou indo para endereços menores, né? Então, quando eu estou subtraindo 20 hexadecimal, na verdade, eu estou subtraindo 32 bytes. 20 em hexadecimal é 32 em decimal. Por que 32, pessoal? Porque eu tenho aqui do registrador R4 ao R11. Né? Então, quantos registradores são? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 são 8 registradores. 8 vezes 4, 32. Então, eu preciso reservar 32 bytes, que é o que eu fiz aqui, e daí eu salvo, isso aqui salva o registrador R4 ao R11 no que está apontado por R0. Então, esse é o salvamento de contexto. Para ficar mais fácil de entender, eu já volto aqui. Né? Imaginem que eu estou numa tarefa que foi despachada a primeira vez e ela tem variável I e J bem declarada na entrada da variável. Então, se essa aqui é a pilha dessa tarefa, eu vou ter a variável I declarada aqui no final da pilha, a variável J um pouco acima, e o meu stack pointer PSP, aqui no caso, está apontando para cá. Quando eu saltar para a interrupção, o ARM vai salvar em hardware o registrador de condição, o PC, que é a posição atual do código da tarefa, o registrador de link e os registradores R2, R3, R2, R1 e R0 nessa pilha, na pilha da tarefa. Né? E o PSP vai estar apontando para cá. E daí ele troca para o MSP. Então, o que o sistema operacional tem que fazer para complementar isso? Ele tem que copiar esse PSP, subtrair D32, que é o que eu fiz, e salvar aqui, ó, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 e R11. E a pilha dessa tarefa vai ficar dessa forma. E o PSP, que agora vai estar em R0, por aquele código, está apontando para cá, que é a próxima posição da pilha. Então eu salvei todo o contexto dessa tarefa. Isso aqui já estava salvo quando eu declarei as variáveis locais. Isso aqui foi salvo em hardware. Isso aqui foi salvo em software. E esse é todo o contexto dessa tarefa. Eu tinha pulado aqui só esse slide, e eu vou voltar nele agora, porque notem que essas instruções MSR e MRS, elas são instruções que precisam de privilégio. Então, algumas coisas precisam de privilégio no ARM. Essas instruções precisam. Mexer no timer do ARM precisa de privilégio. Né? E algumas regiões de memória ou periféricos também precisam de privilégio. E uma forma de ter privilégio é estar dentro de uma interrupção. Então, é por isso que eu estou salvando o contexto dentro de uma interrupção. Né? Ok. Né? Eu estou com o meu stack pointer aqui. Na verdade, pelo registrador R0, né? Eu não posso usar o PSP diretamente em software. Né? O PSP quem usa é o hardware. E eu preciso salvar agora esse novo PSP que tem R0 no contexto da tarefa, no TCB, desculpe, da tarefa, para poder restaurar essa tarefa no futuro. Né? E como é que eu faço isso? Eu primeiro tenho essa macro que vai salvar desculpem, essa macro aqui, que vai salvar o stack pointer. Então ela faz o quê? Ela pega o endereço de uma variável local do sistema, né? Na verdade é uma variável temporária do sistema operacional, e passa essa variável para o registrador R1. Tá? Por que ele faz isso, pessoal? Porque o store do ARM, ele sempre precisa ser feito dessa forma. Eu preciso salvar o conteúdo do R0 no que está apontado por R1. E quem é R1? É porque eu não tenho movimento, eu não tenho cópia direta no ARM que nem eu posso ter num CISC. Né? Então eu primeiro pego o endereço da variável e depois eu faço um store. Né? Então o endereço onde eu quero salvar está em R1, que é essa variável temporária aqui. Né? E daí, ao fazer isso aqui, eu estou salvando o R0, que é o meu PSP, no que está apontado por R1, que é a variável SPValue, né? Que é uma variável temporária do sistema.
ou SPTemp, ou alguma coisa assim. Então essa macro faz isso. Ela copia o PSP, que é R0, para dentro de uma variável DC. Né? E daí se eu voltar naquele meu código lá do sistema operacional, ó, notem que eu copio depois disso aqui SPValue para essa TCB da tarefa corrente aqui. E com isso eu guardo o PSP no TCB da tarefa. Né? Ok. E com isso eu salvei o PSP e eu posso voltar para essa tarefa no futuro. Né? Certo. Mas agora eu quero restaurar essa tarefa. Essa tarefa voltou a ser a tarefa de maior importância no sistema e ela vai ser restaurada. Como que eu restauro ela? Então, voltando àquele código do sistema operacional, eu copio o stack pointer que eu tinha salvado no TCB da tarefa para essa variável temporária de novo. Eu restauro o stack pointer e restauro o contexto. Então, essa é a sequência lógica das coisas. Então, vamos achar essa parte de restaurar o stack pointer. Está aqui. Ó. Então, eu pego de novo o endereço da variável temporária SPValue e copio para R1. E daí eu leio, agora, notem que em vez de escrever eu estou lendo, o que está guardado no endereço R1, que é na verdade a variável SPValue, para dentro da R0. Então, em R0, eu vou ter o PSP da tarefa que eu quero restaurar o contexto. E como que eu restauro o contexto? Acho que aqui fica mais fácil de entender. Eu leio o que está apontado por R0, que é o meu PSP, e copio, né, para dentro de R4 e R11. Então eu vou lá no que está apontado por R0, ele vai ler essas posições de memória e vai salvar nos registradores R4 e R11. Está fazendo o processo inverso. Está tirando da pilha e está jogando nos registradores. Daí eu somo 32 bytes em R0 para deslocar o stack pointer para a região após esses registradores. Né? Daí eu copio o R0 para o PSP de novo. Porque a partir daqui, quem vai restaurar o resto do contexto é o hardware. Né? Então eu estou com o meu PSP na região correta, após fazer essa instrução. E aqui eu forço o que, pessoal? Ao colocar D no final, eu estou forçando para quando sair dessa interrupção, trocar do MSP para o PSP. Então quando eu cair na tarefa, esse D, né, significa que eu vou estar usando o PSP dentro da tarefa. Então eu desbloqueio as interrupções e faço um branch, um salto para o que está apontado para LR. Então o que LR aponta, pessoal? LR aponta para o endereço do PC onde eu fui interrompido. Né? Então o que ele vai fazer? Isso aqui é uma máscara de endereço. Ele vai pegar o endereço de PC, vai pegar esse D e vai saltar para onde está salvo na pilha o valor de PC, mas também vai levar em consideração esse D aqui para decidir se ele vai saltar para uma região com ou sem privilégio, que é uma tarefa sem privilégio, e também para uma região com uma MSP ou PSP. No caso do D, ele é o PSP. Então, esse é o restauramento de contexto. Quando eu executar essa instrução BX aqui, eu caio na tarefa. Né? E quem que restaura o resto do contexto, o R0, o R13 e o R12 e o PC? É o hardware. Né? Então, ao executar esse BX aqui, o hardware vai restaurar o resto do contexto. Certo? Bom, pessoal, tudo isso era ponto fixo. Então, eu só estou usando ponto fixo. Quem são os ARMs que tem ponto fixo? O M0, o M3 e o M4 sem ponto flutuante, que existe também. Né? Que possui esses registradores aqui. Então, para fazer um port, eu preciso, de novo, conhecer quais são os registradores do processador, né?
e o que ele empilha em hardware quando eu vou para uma interrupção. Que no caso do ARM é isso aqui. Registrador de condições, o PC, o LR, R12, R3, R2, R1, R0, como a gente já viu. Quando eu tenho, pessoal, ponto flutuante no ARM, eu tenho mais registradores e o salvamento de contexto se altera. Né? Quando eu tenho um ARM com ponto flutuante, eu tenho 32 registradores de ponto flutuante, que são esses S. Ele vai do S0 ao S31. E mais um registrador de condições do ponto flutuante. O que isso significa? Que quando eu saltar para uma interrupção, o ARM também tem que guardar o contexto dos registradores de ponto flutuante quando eu tenho ponto flutuante. E o contexto aumenta muito. São 32 registradores de 4 bytes, então são 128 bytes só para guardar informação de registradores de ponto flutuante. E notem, pessoal, que isso leva tempo e ocupa memória. O MSP mais simples tem 128 bytes de memória para todo o processador. E aqui só o contexto de uma tarefa de ponto flutuante já ocupa 128 bytes. Mas o que o ARM salva automaticamente? Ele salva o S0 ao S15 e o registrador de condições de ponto flutuante. O resto, pessoal, quem tem que salvar é o complemento. É em software, é o sistema operacional. Então muda um pouco o porte. E notem que o contexto fica muito maior. Se antes eu tinha um contexto na faixa de 70 bytes, agora eu tenho um contexto na faixa de 200 e poucos bytes. Então, quando eu tenho ponto flutuante, essa é a mínima memória que eu posso colocar numa tarefa de pilha. Isso se não tiver nenhuma variável local e nenhuma chamada de função na tarefa. Isso é o mínimo, mínimo do mínimo. Bom, pessoal, então, mas imaginem que eu tenha tarefas no ARM que usam ponto flutuante e tarefas que não usam. Se eu sempre salvasse o ponto flutuante, o contexto de ponto flutuante, eu ia estar ocupando memória de pilha dessas tarefas que não usam desnecessariamente. Então o ARM tem esse recurso fantástico que se chama lazy stacking. Para quem não conhece o termo lazy, o lazy é preguiçoso. E lazy, nesse caso, o preguiçoso, ele é um preguiçoso bom. Porque o que ele significa aqui? Significa que se eu preciso salvar ponto flutuante, o contexto, eu salvo. Se eu não preciso, eu não salvo. E para isso ele tem um bit naquele registrador de controle que vai dizer se a tarefa usou ou não ponto flutuante. Então, se não usou ponto flutuante, esse bit é 0. Se a tarefa usou uma instrução de float, esse bit sobe para 1. Então aqui é um exemplo, pessoal. Eu estou no programa, lá na tarefa, e essa tarefa não usou ponto flutuante, então esse bit aqui está em 0. Quando dá uma interrupção, ele vai empilhar alguma coisa. Quem? R0, R3, R12, LR, PC e o registrador de condições. Por que ele não empilhou o contexto de ponto flutuante? Porque isso aqui estava em 0. Então, quando ele desempilhar, ele também vai desempilhar isso aqui. Agora, vamos ver isso de outra forma. Eu estou usando uma tarefa e essa tarefa não usa ponto flutuante. Então, dá uma interrupção de timer. A interrupção de timer gera uma troca de contexto. E essa troca de contexto vai fazer com que eu salve esses registradores em hardware e depois salve o resto do contexto pelo sistema. E eu vou despachar uma outra tarefa que também não usa ponto flutuante. Então, ela vai também desempilhar R0, R13 e o R12. Como a gente tinha lá no sistema operacional sem ponto flutuante. Sem problema. Porque essa é a função do lazy. Se não tem ponto flutuante, eu não mexo com os registradores de ponto flutuante. Agora, imaginem que em algum momento o programa executou uma instrução de ponto flutuante. Então esse Ctrl FPCA se torna 1.
Quando ele se torna 1 e dá uma interrupção, quando o ARM vai salvar em hardware os registradores, além de salvar o que ele já salvava, ele salva do S0 ao S15 e o registrador de condições do ponto flutuante. Né? Quando ele desempilhar, ele vai desempilhar isso aqui também. Né? Isso independente de ter sistema operacional ou não, tá, pessoal? Agora, vamos ver o caso mais simples de ser entendido. Eu tenho duas tarefas que usam ponto flutuante. Essa tarefa aqui vai ser interrompida pelo tempo. E vai acontecer o salvamento do contexto. Então, além de salvar o tradicional, ele vai salvar S0 ao S15. Quando eu for trocar o contexto para a tarefa Y, eu também vou restaurar o contexto de S0 a S15 e o contexto adicional que o sistema salvou. Né? Então, salvei contexto de ponto flutuante e restaurei contexto de ponto flutuante. Facinho de entender. Né? Agora eu tenho o caso, pessoal, em que eu tenho tarefas misturadas, tarefas que usam ponto flutuante e tarefas que não usam ponto flutuante. Então, o que vai acontecer? Ó? Imaginem que a tarefa A usa ponto flutuante. Então, quando tiver uma troca de contexto para uma tarefa que não usa, os registradores de ponto flutuante vão permanecer com o conteúdo da tarefa A, porque a tarefa B vai ser despachada sem restaurar contexto de ponto flutuante. Então, o S0 ao S31 ainda tem informação da tarefa A. Né? E notem que quando eu despachar a tarefa B que não usa ponto flutuante, o ARM vai desligar a unidade de ponto flutuante e isso economiza energia. Né? Agora, quando eu troco de novo o contexto para uma tarefa que usa ponto flutuante, eu vou despachar o contexto de ponto flutuante nessa tarefa. Só que os registradores de ponto flutuante ainda estão na tarefa A. Então, eu troco esses registradores aqui para o contexto da tarefa C. Então, eu tinha lá na pilha da tarefa C S0 a S31, e eu desempilho isso e escrevo os registradores de ponto flutuante com os registradores, ou o conteúdo dos registradores da tarefa C. Né? E daí, a interrupção de a unidade de ponto flutuante ela é religada. Né? Então, se eu preciso salvar contexto de ponto flutuante, eu salvo. Se eu não preciso, eu não salvo. Né? E isso é que é o preguiçoso. E esse é um recurso muito interessante do ARM. Porque as tarefas que usam ponto flutuante vão precisar de mais pilha, as que não usam vão precisar de menos pilha. Né? O que muda, pessoal, no port quando eu tenho ponto flutuante? É bem simples de entender. Quem vai dizer se eu estou usando ponto flutuante ou não no código é o registrador LR de novo. Lembre-se, pessoal, o LR diz se eu estou usando PSP e MSP, diz se eu estou numa região de privilégio ou não, né? E agora ele ganha uma nova função, dizer se eu estou usando ponto flutuante ou não. Né? Então, para isso, quando eu entro na interrupção de troca de contexto, eu bloqueio a interrupção e salvo a LR. Por quê? Porque durante a execução dessas instruções, o LR pode mudar. Então, eu preciso saber, eu estava ou não estava usando ponto flutuante. Né? Então, se eu estava, eu vou ter essa informação salva aqui em LR. Né? Então, eu rodo normal aqui esse código, só que o salvamento de contexto vai mudar. Porque agora, além de salvar o complemento do ponto fixo, eu preciso salvar o complemento do ponto flutuante. Né? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu faço um pop em LR. Né? Então, eu desempilho essa informação que eu tinha empilhada na entrada da interrupção e salvo em LR. LR, pessoal, é o registrador R14. Né? Também é outra forma de chamar ele. Eu passo o PSP para R0, né, como eu já fazia no ponto fixo. E agora eu testo o quinto bit do registrador LR. Então, TST é uma instrução do ARM que vai fazer um end bitwise. Então, bit a bit, ele vai fazer um end desse valor aqui com o conteúdo de R14.
Se esse bit for 0, significa que tinha ponto flutuante usado. O ponto flutuante foi usado na tarefa. Se esse bit for 1, significa que ele não foi usado, né? Ele se mantém aquele F do antigo lá, F, 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 D, né? Se tiver ponto flutuante, ele troca para E. Então, o que essa instrução vai fazer? Se tinha ponto flutuante, isso aqui vai retornar 0, né? Se não tinha ponto flutuante, isso aqui vai retornar 1. E 0, pessoal, significa equivalente no assembly. Por quê? Se eu pego um valor e subtraio do outro valor e dá 0, significa que eles são iguais. Então, isso é equal, né? Então, quando eu tenho essa instrução aqui e ela dá 0, significa que tinha ponto flutuante. Então, esse IT no ARM, ele abre um bloco de if. If then, é isso que ele está fazendo. Então, se o que estava na flag 0, né, for de fato 0, né, a operação, a flag 0 foi marcada com 1, né, a operação deu 0, então tinha uso de ponto flutuante. Então, o then é essa instrução sequente aqui, subsequente. Então, o que ela vai fazer? Ela vai, se o equivalente, ou o equal aqui, é verdadeiro, né? Então essa operação aqui, ela deu 0, eu vou salvar o contexto adicional, o S16 ao S31, no que está apontado por R0, e já vou subtrair aqui o R0 para a quantidade de registradores. Essa aqui é uma instrução um pouco mais complexa. Então, ela desloca a quantidade que precisa de pilha, salva os registradores e já corrige o valor em R0. Então, esse código aqui ele é condicional para se essa operação deu 0 e eu comecei esse bloco de if aqui. É um if de assembly. Se essa condição aqui não for 0, né, então eu só salvo isso aqui. Então é um salvamento de contexto na parte de ponto flutuante condicional. Para restaurar o contexto é a mesma coisa, pessoal, né? Então, além de restaurar R4 e R11, notem que eu salvei R14 aqui também, que é o LR, que é o que tem informação se tem ponto flutuante ou não, né? Então eu restauro o R4, o R11 e o R14 e testo de novo o R14. Se ele tinha 0 nesse bit aqui, então eu restauro S16 a S31, né? E aqui notem que eu faço uma operação um pouco diferente, ó, né? Então eu coloco o R0 no PSP antes de restaurar, né? E faço uma OU aqui no LR. Por quê? Porque o LR é o registrador que contém as informações de se eu vou saltar para o PSP ou para o MSP, né? Então, é por isso que eu faço essa OR aqui, e daí eu faço o restaurar aqui pelo BX. Olhando agora esse port, me parece que inclusive está errado, porque num port com ponto flutuante, esse OR aqui não deveria ser D4, deveria ser do valor para pegar um bit a mais, né? Porque ele também tem que testar se eu vou usar ponto flutuante, né? Então vamos pensar aqui. O que eu quero garantir com esse 4? Né? Por que eu faço esse OR aqui? Eu quero garantir que tem 1 no registrador que diz se eu estou usando PSP e MSP, né? Então, não, na verdade eu não preciso me preocupar com ponto flutuante. Eu só com esse OU aqui, eu estou garantindo que ao voltar aqui, eu estou voltando para o uso do PSP, para poder restaurar corretamente, né? Então é isso que está sendo feito aqui. Porque o contexto ponto flutuante eu já restaurei em software, né? Então, é uma volta de restaurar contexto que tem partes condicionais, pessoal. Então, isso aqui é o mais interessante do ARM. Eu consigo salvar ou restaurar contexto de ponto flutuante só se eu usei ponto flutuante, né? E isso fica mais claro aqui, ó.
quais são aquelas condições do LR, do registrador LR? Antigamente só existia o tudo F1, o tudo FD ou o tudo F9, né? O que são essas condições? Ó? Eu vou retornar para uma interrupção usando MSP, eu vou retornar para uma tarefa usando MSP, ou eu vou retornar para uma tarefa usando PSP. E agora eu tenho 3 condições a mais, que é eu vou retornar para uma interrupção e eu estava usando ponto flutuante, eu vou retornar para o main do meu código usando MSP e ponto flutuante, e eu vou retornar para uma tarefa, que é o D, usando PSP, que também é o D, com ponto flutuante, que é o E. Né? Então esse registrador LR ele ganha essa função adicional que determina se eu estou usando ponto flutuante ou não. Isso, de novo, pessoal, é importantíssimo para eu só usar pilha para salvar contexto e ponto flutuante se a tarefa usou ponto flutuante. Né? Isso é uma forma do ARM de economizar memória e mais uma prova de que esse processador ele é totalmente pensado para a gente usar sistema operacional. Né? Então, nas avaliações, pessoal, eu sempre pergunto o que o ARM tem de tão especial para ser usado com o sistema operacional. Então, ele tem muitos recursos. Né? Um deles é essa troca de contexto condicional que eu posso fazer para o ponto flutuante, o lazy stacking. Né? Outra coisa que o ARM tem de fantástico para o sistema operacional, ele já tem um timer específico para o sistema operacional. Outra coisa que ele tem de bem interessante, ele tem aquela interrupção de troca de contexto que já gerencia se eu tiver alinhamento de interrupções. Porque eu programo ela para ser a menos prioritária e ela só troca o contexto na última interrupção, que é a menos prioritária. Né? Então, o ARM é um processador totalmente preparado para ser utilizado com o sistema operacional, porque primeiro ele foi um processador, depois ele virou um microcontrolador. E como processador ele já usava o sistema operacional. Então o microcontrolador herdou todas as funcionalidades que o ARM tem para ser executado num sistema operacional. E por isso ele tem se tornado um processador tão popular, né, para arquiteturas agora com bastante memória e capacidade de processamento que, ao natural, usam um sistema operacional. Né? Então, eu tenho um desafio para vocês agora, pessoal, que é pegar aquele sistema operacional que nós tínhamos funcionando no HCS08 e no Codefire V1 e portar para o ARM. Né? Então, o que a gente precisa fazer para portar aquele sistema operacional para o ARM? Só mexer nos arquivos port.c e port.h. Né? Então, está lançado o desafio. Aí ele funciona, vai funcionar esse port se estiver correto, tanto no nosso simulador como no TIVA ou no STM32. Certo, pessoal? Um abraço e até mais.